Gostava de escrever, desenhar. A gente fazia, rabiscava papel assim, e daquele rabisco ele formava um desenho, uma caricatura. Ele foi bom filho, bom irmão, Sim. marido, pai, foi muito bom. Desde que eu me lembro dele, quando eu nasci, parece que ele tinha 17 ou 18 anos. E já era mocinho, né? Ele sempre gostou de escrever. Sempre ele tinha um armário lá que era só livro, revista, e ele gostava de escrever. Ele esteve na Revolução de 32, Sei. participou. Sei. E já namorava. Ele já namorava, ela ficava, ia lá em casa, ele escrevia cartinhas de amor para ela, tudo. Aí depois veio, se casaram, né? Sei. E ela morreu de parto. Então é como eu estou falando, ele é o pai dos irmãos. Eu acho, até sempre eu comento aqui. Os irmãos sempre têm inveja um pouquinho, né? Quando a gente dá mais atenção para um, o outro fica meio chateado. Certo, né? Mas aqui em casa não havia isso. Ah. Todos respeitavam ele como pai e ele era mesmo. Qualquer coisa que acontecia, a gente chama o Chiquinho, chama o Chiquinho. Sei. Quer dizer, ele era mais do que irmão. Ah, mas ele era um pai, não era? É mais do que irmão mesmo, né? Para os sobrinhos. Ele era o chefe da família. Ah, certo. E a senhora quer deixar alguma mensagem para os acadêmicos de Lorena, dizer alguma coisa para as pessoas que vão assistir a esse vídeo sobre ele? O que eu tenho a dizer é que eu fico contente dos amigos se conservarem ele ainda como amigo, né? E não é nada, né? Sei. Não tem nem palavras para agradecer o que vocês estão fazendo. Estou prestando essa homenagem para ele. Pois não. Porque eu achava que ele estava sendo assistido. Mas Vai, eu vejo que não. Tem a letra de Lorena é muito bonito, né? Porque a única vez que eu ouvi o hino cantado e tudo foi quando o livro dele saiu. Sei, no lançamento do livro. No lançamento do livro, é isso. Sei. Eu ouvi o hino, mas como eu achei bonito, não sei se por ser meu irmão, o autor, né? Eu achei lindo o hino, sabe? Que ele era apaixonado para Lorena, para ele, nossa, era tudo, né? Esqueci. Então, nós conversávamos sempre, juntava o pessoal de piquete, conversava, eles operários da fábrica. Então, na Praça de Lorena, às vezes aos sábados pela manhã, eles se reuniam. Então, a gente encontrava o professor Lutigardes de Oliveira, o Amaro Santos, né, o seu Leitinho. Então, sempre ele era o que tinha mais assuntos para estar conversando. Então, eu recordava o período que eles iam de piquete no trem piquetense, vindo para piquete trabalhar na fábrica. E a gente, curioso, ficava escutando o Lutigardes contar sobre o departamento educacional da fábrica e o Leitinho colocando os primeiros anos da fábrica. Ele e o irmão dele trabalharam e tudo mais. E ele falava muito, então, do labor. Ele tinha uma satisfação enorme porque a gente estava interessado na história de piquete e ele, então, mandava sempre para a gente alguma coisa. Tanto que nós ficamos com a coleção, nós temos 6 ou 8 volumes do labor encadernado que ele deixou com a gente, né? Então nós íamos atrás desses dados de fotografias e ele era de uma riqueza, porque ele era muito assim, irônico, ele era uma pessoa, a gente achava ele meio sério a cara dele, mas ele era muito bom para contar história. E depois a gente vê que esse jeito dele de estar conversando, a gente vai encontrar nas crônicas deles, porque ele manteve no labor, depois em jornais de piquete mesmo de Lorena, durante muitos anos. Penso que de Lorena deve ser um dos intelectuais, uma das pessoas que tenham mais produzido, e muitas pessoas desconhecem essa produção, que é muito grande, do Luiz de Castelar, como ele assinava os textos dele.
Então, pra gente tem aqui guardado em piquete esse trabalho e lembranças dele. Temos fotografias, algumas coisas que ele mandou antigas da fábrica. Temos um álbum antigo da fábrica também que ele cedeu. E os 6 volumes encadernados do Labor de 45 a 60. Então, se precisar, a gente disponibiliza. Esquecer que... Então, nós conversávamos sempre, juntava o pessoal de piquete, conversava, os operários da fábrica. Então, na Praça de Lorena, às vezes aos sábados pela manhã, eles se reuniam. Então, a gente encontrava o professor Lutigardes de Oliveira, o Amaro Santos, né, o seu Leitinho. Então, sempre ele era o que tinha mais assuntos para estar conversando. Então, eu recordava o período que eles iam de piquete no treino piquetense, vindo para piquete trabalhar na fábrica. E a gente, curioso, ficava escutando o Lutigardes contar sobre o departamento educacional da fábrica e o Leitinho colocando os primeiros anos da fábrica. Ele, irmão dele, trabalhar e tudo mais. E ele falava muito, então, do labor. Ele tinha uma satisfação enorme porque a gente estava interessado na história de piquete e ele, então, mandava sempre para a gente alguma coisa. Tanto que nós ficamos com a coleção, nós temos 6 ou 8 volumes do labor encadernado que ele deixou com a gente, né? Então nós íamos atrás desses dados de fotografias e ele era de uma riqueza, porque ele era muito assim irônico, ele era uma pessoa, a gente achava ele meio sério a cara dele, mas ele era muito bom para contar história. E depois a gente vê que esse jeito dele de estar conversando, a gente vai encontrar nas crônicas deles, porque ele manteve no Labor, depois em jornais de piquete mesmo de Lorena, durante muitos anos. Penso que de Lorena deve ser um dos intelectuais, uma das pessoas que tenham mais produzido, e muitas pessoas desconhecem essa produção, que é muito grande, do Luiz de Castelar, como ele assinava os textos dele. Então, pra gente tem aqui guardado em piquete esse trabalho e lembranças dele. Temos fotografias, algumas coisas que ele mandou antigas da fábrica, temos um álbum antigo da fábrica também que ele cedeu, e os 6 volumes encadernados do Labor de 45 a 60. Então, se precisar, a gente disponibiliza. E acabava ficando no centro das atenções. Então, quando puxava um assunto, que ele via meu pai lá, eu ia conversar, que o pai também trabalhou, meu avô eram funcionários antigos da fábrica, já o conheciam já de muito tempo, então sempre passava mais um ou outro aposentado. Como eram muitos em Lorena, quando via já tinha uma roda formada, e o Leitinho sempre à frente puxando mais assunto, e ele sempre estava ilustrando. Os passeios antigos, quando eles vinham, os funcionários, vinham 5, 6, 7 vagões de trem apinhado de funcionários de Lorena, trabalhar na fábrica de pólvora, então ele contando que era uma diversão, né? Eles faziam muita piada, vinha, e o seu Leitinho era sério, assim, a cara dele era sério, mas ele tinha um humor fino, ele era muito refinado para contar as histórias dele, né? E depois, à medida que eu não convivi com ele, mas à medida que nós fomos folheando e tomando conhecimento dessa produção literária dele, vimos que era uma pessoa muito culta. Ele tinha uma cultura que era fantástica, né? E uma paixão grande pela fábrica e por Lorena. Tanto que a gente vê nos artigos daqui sempre ele citando essa história de Lorena e do funcionário. E a fábrica, a paixão dele. Ele cria esse jornal e quem quiser ver como que ele ilustra e como ele gosta. Então,